Então vamos lá. Então, gente, o que eu quero conversar com vocês hoje, nesse assunto aqui, ele já vem me incomodando há muito tempo. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda aqui a montar algo que a gente precisa colocar de uma maneira assim, sabe, gente? Deus, Ele nos ama tremendamente, gente, você não tenha dúvida disso. Mas o que precisa acontecer é que a igreja precisa ser despertada para esse conteúdo de viver de maneira própria. Nós não fomos chamados para ser perfeitos. Aliás, a Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas é um despertar de uma consciência sobre a nova criatura, ela viver a nova criatura. É um padrão da palavra de comportamento do qual aquilo ali passa a ser agora o meu anelo, o seu estilo de viver. Eu preciso pressionar para isso. Quem está me entendendo aí? Ok? Então, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Será que as práticas da nossa vida, elas definem a nossa vida? Será que o que eu estou vivendo, ou como eu estou vivendo, acho que é melhor isso, ou como eu estou vivendo, no final, vai dar tudo certo? Eu tenho questionamento sobre isso. O questionamento é a própria palavra. E eu queria que você abrisse seus olhos para isso nessa manhã ainda. Em algumas passagens, aliás são várias, para te mostrar a seriedade com que Deus lida com o assunto de práticas. Óbvio. Quando uma criança é criança, ela faz aquilo que não deve porque ela é. E Deus entende os estágios da nossa vida, ou o estágio da compreensão de que eu nasci, eu sou criança e eu estou crescendo. Não tem uma só pessoa aqui que diga para mim assim, pastor, eu aprendi com os meus erros. Todos nós vamos dizer isso, não é verdade? Todos nós. Isso é importante, porque eu tenho que aprender com algo errado. Porque se eu não aprender, eu continuo fazendo algo errado, tem alguma coisa estranha. Ninguém é criança para sempre. Vou repetir o ridículo. Ninguém é criança para sempre. Você espera ver os teus filhos crescerem. Aliás, o pessoal de Ribeirão Preto está aí conosco, hein? Beleza, então vou falar do Daniel. O Rafael mandou, o filho dele, está dando os passozinhos, já está andando antes de 1 ano. E ele fica tão empolgado que ele mesmo fica rindo e quer andar. Não é? Então, eu quero te falar isso, gente, de você levar em consideração, com um coração bem bacana, aquilo que eu preciso apresentar e dizer para vocês. Como Paulo disse assim, olha, eu era criança, está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Eu pensava como criança, eu agia como criança, mas depois que eu me tornei adulto, eu deixei das coisas de criança. Você está entendendo o que eu estou falando? O processo de Deus é um processo de crescimento do seu homem interior. Agora veja, por que o meu comportamento é assim? Porque no meu interior é assim. Por que o meu comportamento agora é assado? Porque o meu interior é assado. Então, se você cresce nele, você muda o seu comportamento. Você começa a enxergar a força de quem você é em Cristo Jesus como nova criatura. Então, o meu procedimento, o meu comportamento muda. E eu quero falar algo que é importante. Não confunda dons espirituais com maturidade. Você será usado pelos dons independentes, porque Deus liberou os dons para a sua igreja. Mas o dom espiritual, na prática, não sela a maturidade, nem sela o céu, como estivesse me aprovando. E o que acontece é isso. Muitas pessoas são usadas
poderosamente nos dons, mas tem um comportamento e um estilo de viver do qual o céu fecha os olhos e fecha a porta. Aí o cara acredita que, sendo usado por Deus, ele tem o aval do céu. Quem está dormindo, diga amém. Isso. Então, vou dizer isso para vocês, ó nobres acadêmicos, não, nobres do corpo de Cristo. Não fique impressionado com quem é usado por Deus. É o cara, olha o teto, Porque isso no fim dos tempos será de grande uso das trevas, para enredar e pegar gente pra caramba e desviar e andar nos caminhos falsos. Você tem que aprender a discernir dentro do teu coração o que é verdadeiro e o que é falso, cara. Não se impressione com os dons. O que Deus sempre pediu e exigiu da nova criatura são os frutos. Frutos de comportamento. O fruto do Espírito na prática é o selo para você entrar pelas portas na cidade celestial. E agora? Então vamos ver as passagens. E a gente vai conversar um pouquinho. Ok. Então vamos nessa jornada aí. Mateus capítulo 13, esse é um texto que, meu Deus. Despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, os discípulos, Senhor, explica para a gente essa parábola do joio e do campo. E Jesus começou. Agora acertou, hein, Disseu, deu certo. Ok. Então, ele respondeu, a semente é a boa semente, é o filho do homem. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos de quem? Os joios são os filhos do... Olha a colocação, filhos. Natureza. Ok? Natureza. Bem interessante. Verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Não tem mais claridade do que isso. Jesus só está definindo. Os joios, filhos do diabo. O diabo semeou. E na consumação dos séculos, os anjos vão separar. Certo? Então, assim como o joio é colhido, verso 40, e lançado ao fogo, assim será onde, gente? Na consumação do século. É o final. É a separação, é o julgamento. Tá, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão. Agora é um verso, cara. Porque já foi definido, o joio vai para onde? Para o fogo. Os filhos do maligno, não tem como. Mas agora esse verso começou a me chamar a atenção e depois a gente vai ver outras situações. Mas mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino. No reino dele. Jesus, em certa ocasião, disse assim, o reino de Deus está dentro de você. Porque todo aquele que se entrega a Jesus e se torna uma nova criatura e o recebe como Senhor e Salvador, ele entrou no reino, porque o reino está dentro dele. Está pegando? Então ele fala assim, todos os do seu reino, nós já estamos no reino de Deus. Não vamos chegar, já estamos. Vou repetir, já estamos. Muito bom, né? Então, mandará o Filho do Homem, os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos. Essa palavra aí, ela tem esse significado de pedra de tropeço. Em outras palavras, de todos aqueles que fazem os homens tropeçar. Todos aqueles que fazem as pessoas tropeçarem na sua caminhada de fé. É esse o significado. Quem está prestando atenção? Ele está falando daqueles que são do reino.
aqueles que são do reino, que fazem as outras pessoas tropeçarem na sua jornada de fé, que promovem situações das quais geram escândalo, né? Esse tipo de coisa, decepção em pessoas, ou provoca situações que desviam as pessoas da fé. E continua dizendo, aqueles escândalos e os que praticam a iniquidade, que praticam a maldade. A gente vai ver aqui para frente, deixa eu ver se eu coloquei. Eu acho que numa outra, mas eu já vou logo definir algo para você entender. A palavra iniquidade aí é a mesma de Mateus 7. A palavra iniquidade, ela é uma palavra que ela significa que você e eu, nós vivemos afastados da verdade como prática. Seria, o meu estilo de viver é bem o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. Mas a verdade não está envolvida nisso. É a humanidade, é a carnalidade, é a mente do ser humano dizendo, eu vou, eu faço, eu quero. Está prestando atenção? E agora eu faço uma pergunta, eu posso, como nova criatura, viver, eu faço, eu quero, eu acho, eu penso e tal? Não posso. Claro que posso. Não, calma, eu vou explicar, calma. Não, pastor, mas tem um padrão. Tem um padrão para que eu decida a viver esse estilo de vida. Mas eu posso viver o que eu acho, o que eu penso e o que eu quero. Posso ou não posso? É isso que eu quero que vocês entendam, pô. Por que Jesus está falando isso? Outro detalhe interessante, ele está falando sobre prática. Ele está falando de ser algo comum, que faz parte do meu dia a dia, eu vivo dessa maneira. Eu já coloquei em outros temas que a gente já conversou, pastor, o problema está em eu errar? Não. O problema está em errar de maneira contínua, sabendo conscientemente que é errado. Pegou isso? Eu sei que essa prática não faz parte da minha vida como nova criatura. Vamos dar um exemplo. Mas eu continuo, tá bom, tá, eu sei, tal, e continuo tal. Esse lugarzinho é bem perigoso. Então o problema não é errar, gente, porque nós erramos. O problema é não se deixar ser aperfeiçoado por viver uma prática que é a verdade, para que eu possa amadurecer, crescer na verdade. Isso acontece, você vai crescendo e sendo fortalecido, você vai crescendo na verdade por prática, você anela, você tem fome e sede de viver o estilo da nova criatura. Eu quero te falar que os seus comportamentos mudam, tem coisas que não vão fazer mais parte da tua vida, que fazia no passado. Então Jesus está falando de prática. Os que praticam a iniquidade, Ele vai separar do seu reino. Como assim, pastor Hélio? Eu não estou garantido. Quem te garantiu? Pergunta ao irmão, quem te garantiu? Luiz? Quem? Só se for o diabo. Porque você tem que ter uma consciência diária. Você sabe que é bom andar na presença de Deus e com a palavra viva e a ação do Espírito Santo? Que Ele sempre vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Ele sempre vai mostrar ali, não é aqui e tal. Não, você falou um negócio que não deveria ter falado. Eita! Daqui para frente a jurupoca vai apiar. Não, gente, eu só estou falando uma boa, eu amo vocês demais, eu sou igual a vocês, gente. Não, pastor, eu estou com medo. Que medo, rapaz? Você tem que ser consciente de quem você é. Isso é que é legal do Espírito Santo. Mas a maior parte do povo de Deus é nova criatura, mas vive
tão cauterizado na sua consciência por causa de práticas carnais, que não dá para o Espírito Santo dizer isso está errado, isso está certo. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não tem sensibilidade e discernimento para reconhecer. Ou um ou outro. Ou eu cauterizo a minha consciência na prática carnal e continuo vivendo, ou eu me entrego ao aperfeiçoamento do Espírito, andando como nova criatura e deixando o Espírito Santo em alta na minha vida. Aí é o que a Bíblia chama de que você anda no Espírito. É só ler Gálatas capítulo 5. Se vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito. O comando é de dentro. Você sabe porque sabe que isso é errado. É interessante que, quando eu me converti, vou contar uma experiênciazinha. Eu sempre fui muito apaixonado por Jesus, que eu tive um encontro tremendo. Então eu buscava, eu lia muito a Bíblia, eu chorava direto, porque o choro era nada mais do que um anelo grande, conhecer as palavras de Jesus que eu não conhecia e tal. Eu sempre fui ler de muito a Bíblia e tal, e tem um anelo, uma paixão muito grande. Eu não sabia muitas coisas que hoje eu sei por doutrina. Naquela época eu sabia porque sabia no meu espírito aquilo que eu não sabia da mente. Pastor Hélio confundiu. Não. Eu sabia porque sabia que determinada coisa era errada e não tinha lido ainda. Por causa da presença dele, a palavra, a ação do Espírito na minha vida. Esse é o grande perigo da igreja do fim. É ficar sem estar iluminada. Cara, quando você perde a iluminação, a pessoa não sabe, mas ela não sabe para onde vai. Não tem como. Eu estou cego. Em outras palavras, eu estou cauterizado num sistema aí antigo de viver como velha criatura. Sempre fiz assim, faço, não tem problema nenhum e tal. Beleza? Tá? E Jesus está falando de uma separação. O joio já está determinado. Filhos do diabo. Mas do seu reino, ele vai separar. Ainda tem uma peneira. Mais ou menos é isso. É a peneira fina de Jesus. Ele está falando sobre um tipo de prática, de iniquidade. É uma prática que eu vivo fora do conteúdo e do estilo da palavra em relação a ser nova criatura. Agora é forte, hein? Segura aí, hein? Não, botei uma paráfrase aqui só para você ler comigo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos separarão do seu reino todos que fazem as pessoas tropeçarem no erro e, consequentemente, desviar as pessoas da fé, e os que praticam a iniquidade ou a malignidade e tal. O verso 42. E não pode ser isso, não pode ser isso, não pode. Não, pastor Hélio, essa pessoa, na verdade, ela nunca foi salva. Olha, já vem você pensando nos negócios. Como assim ela nunca foi salva? Não é o que está sendo dito. Hoje, para justificativa de muitas passagens, o pessoal tem ensinado isso aí. De muitas passagens, como Hebreus capítulo 10, aqueles que abandonaram a verdade e provaram do dom celestial, tal, o pessoal, não, na verdade eles nunca foram salvos. Isso é uma maneira humana de concluir para justificar algo que, não, estão numa boa. Como assim, gente? Essa maneira errada de pensar é demoníaca, cara. O que você está anulando, e eu também, o que está escrito. Está escrito que lançarão na fornalha acesa. Esse lugar não é o céu não, hein, que eu saiba. Estou enganado? O endereço é outro? O CEP é o mesmo ou não? Do seu reino. Mas ele classificou. Ele está falando sobre alguém que vive a prática do escândalo,
de fazer as pessoas tropeçarem, tem um comportamento, cara. Mateus 7, vai apertando o cinto. 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E está escrito assim, Jesus, ó, quem tem ouvidos, ouçam. Mateus 7, 17. Assim toda árvore boa produz o quê? Porém a árvore má produz fruto, que é do seu interior, perfeitamente. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Simples, Jesus é fácil. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos frutos vocês os conhecerão, porque Jesus, nesse capítulo, nesse pedaço, está falando sobre os falsos profetas, falsos pastores. Como é que você identifica o falso? Pelos frutos. Mas fala tão bem, é bonito, opera sinais e maravilhas. Não se impressiona com isso, eu estou falando para vocês, gente. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele, Jesus está falando de prática, faz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Gente, fazer a vontade de Deus é um estilo de viver. É um estilo de viver a verdade. Próximo verso. Muitos, diga muitos. Poxa, pastor, está falando que é muitos, hein? Naquele dia vão me dizer, mas Senhor, não temos profetizado no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Só um detalhe, tem como expulsar um demônio sendo da natureza do demônio? Não, eu vou tomar uma surra. Isso está lá em Atos. O cabo lá resolveu, não, eu vou te expulsar no nome daquele que Paulo prega e tal. Cara, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo e você quem é. E ficou estreito, né? Então tu acha que esse cabra aqui não pertence ao reino de Deus, não é verdade? Tá bom. Em teu nome expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então Jesus claramente diz, na minha Bíblia, na versão está aí, explicitamente. Explicitamente ele diz, eu não te conheço. Afaste-se ou aparte-se de mim, vocês que praticam o quê? Nós temos que compreender o Espírito de Deus, a pessoa dele, porque entender, gente, a bondade, como diz no livro de Romanos, e a seriedade dele, é super importante. A severidade dele, da sua própria palavra, que há de julgar. Então, a palavra iniquidade, agora está aqui, ó, é anomia. Como definição, é viver sem lei, como eu falei. Em outras palavras, é viver a parte da verdade. Eu acho, eu penso, eu quero, eu toco meu barco. Mas eu sou de Jesus. Não, eu me encontrei com Jesus, sou dele, eu sou agora uma nova criatura, eu fiz a confissão, beleza, eu sou salvo e tal, mas eu vivo. É não considerar a maneira de viver pela verdade. Não pense que isso aí é pouco, hein? Então a pergunta é, será que práticas definem mesmo a nossa vida? No final, uma vez que nos tornamos novas criaturas, gente, saibam, um novo padrão de vida se instalou na nossa vida. E é novo padrão e estilo de viver porque a natureza mudou. Tipo, não tem como eu querer que uma laranjeira produza limões. Então, se eu sou velha criatura, eu só vou produzir porcariada, obra da carne. Mas se eu sou nova criatura agora, eu vou produzir
os resultados da nova criatura, se eu decididamente andar dessa forma, porque Paulo disse agora, a luta de vocês é contra a carne, o espírito milita contra a carne. As obras da carne são essas, e Paulo cita, e é super interessante porque Jesus fala assim, sobre as obras da carne, não entrarão no reino dos céus os que tais coisas praticam. Ele não está falando sobre errar, ele está falando sobre prática. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Em Gálatas capítulo 5, vá comigo, rapidinho. Glória a Deus. Está tudo na palavra. Paulo vem listando desde o verso 20 várias coisas, mas antes fala dos pecados da sexualidade. Obras da carne são conhecidas, prostituição, impureza, lascívia, está falando sobre o adultério, sobre a fornicação. E essa palavra é tão ampla que fala até sobre os pecados da sexualidade, a homossexualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, tal, ciúme, discórdia, discussões, inveja, bebedeira. Veja, eu vos preveni, finalzinho do 21, que não herdarão, grifa aí, não herdarão os que praticam. Eu volto a trazer algo para você. Vamos lá, gente. O problema não está no errar, está no praticar o erro sabendo que está errado. No momento em que você erra, você é cheio do Espírito Santo, você vai saber que você, Jesus, eu me arrependo. Bateu. E ele te cobre. Não é verdade? Ele perdoa. Aonde é que há perdão? Há perdão indistintamente para qualquer um? Não. Há perdão aonde há arrependimento verdadeiro. E arrependimento é mudança. Eu que vivia assim, agora vivo para cá. Então implica em mudança. Vocês estão entendendo, gente? Só para você entender como é que a Bíblia coloca o conteúdo, a força, estou falando da prática. Será que práticas definem a nossa vida no final? Então vemos várias passagens super interessantes. Eu não tenho o poder de julgar ninguém, nem você. Não sou eu que julgo, não julgo a pessoa, nem nada. Mas que muitos do povo de Deus têm vivido de uma maneira cauterizada, numa consciência e praticando coisas indevidas, isso você pode saber. Só Deus ele sabe trabalhar e falar, mas isso é uma realidade. E a gente está lendo pela palavra algumas coisas que são. Então, uma vez que a gente se torna nova criatura, tem um novo padrão. A própria palavra. A começar por essa vida de Deus que extirpa de mim, de você, a natureza pecadora, cara. Porque Ele levou. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então eu tenho uma base. Eu sou uma nova criatura, eu tenho a natureza do céu. Por isso o pecado, Romanos 6, já não me domina mais. Então o problema do homem como nova criatura não está no errar, mas no praticar o erro, consciente de que é. Aí é o problema. 1 João 3,7. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Já começa assim. É demais, João. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica, primeira vez. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Prática, ele está falando de prática. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As práticas do erro. Deixa eu fazer um comentário de algo que a gente percebe nitidamente, que é assim. Só tem duas maneiras do ser espiritual ser construído. Entende o que eu quero te falar? Ou ele está sendo construído na verdade, uma vez que é nova criatura e se entrega ao sistema de viver o estilo
da verdade. E como eu disse, a verdade vai sendo formada em você, cara. E você vai se tornando mais semelhante a Jesus, cara. Nos seus atos, nos seus procedimentos, cara. Na maneira de você falar, é igualzinho Jesus. Mas o contrário também é verdadeiro. As pessoas que não conhecem a verdade estão sendo formadas mais e mais na malignidade, na perversidade. Olha como o mundo está ficando mais perverso e mais maligno, porque a base da construção deles é viver o pecado, o erro. Dessas coisas todas que já foram descritas aqui, Paulo fala sobre elas em Romanos, fala aqui em Gálatas, fala em Colossenses. A malignidade vai formando. Alguém lembra de um filme do Homem-Aranha aí? Que parece que ele, não sei, ele botava um negócio preto, ia tomando ele ia ficando diabólico, deixava de ser o... Hã? Venom, né? O nome do bicho. E é feio ele, hein, Rafa? Vou te falar. Então vai tomando por dentro, gente, é por dentro. Então as pessoas estão mais inseridas numa malignidade e perversidade. Quando você vê em comportamentos e coisas, você fala assim, meu Deus, de onde saiu esse alien? Verso 9, de novo, veja bem, todo aquele que é nascido de Deus não vive na... Pois o que permanece nele é a divina semente, ora esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. É prática, gente. É por isso que a velha criatura, com a sua natureza e as suas práticas, como Paulo disse, morreu. E eu tenho que garantir isso todo dia. Porque não pense que o diabo vem com vontades e desejos e coisas que vêm na tua cabeça e na minha, que se a gente fizer, nós estamos liquidados. Nós continuaremos sendo tentados a fazer besteira até o final. Não, mas eu estou livre. Olha aí, rapaz, já está... Se falar eu estou livre, não, eu sou de Deus e tal. Joelho, meu irmão, presta atenção. A diferença é que nós somos do Espírito, temos uma nova natureza, e nós temos pela ação do Espírito e pela formação da palavra, agora nós temos força para segurar a inclinação da carne. Aleluia. Diga aleluia. Não dá para vencer. Verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica, não procede de Deus, nem aquele que ama a seu irmão. Olha só, nem aquele que não ama seu irmão. Amor é prática. Fala comigo, amor é prática. O amor é lindo. Nada de lindo. Não tem lindo. O amor não se exaspera. O amor não arde em ciúmes, não procura os seus interesses, tudo suporta, tudo crê, tudo... Não tem lindo nisso não, não tem não. É prática. É o que Deus faz conosco todo dia, é o que Ele fez na cruz do Calvário. Foi lindo Jesus ir para a cruz, é lindo. Vai para lá. Vocês entendem os conceitos? Conceito do mundo, cara. Conceito verdadeiro é prática. Amar é prática. Mas não estou querendo, ama assim mesmo. Mas falou mal de mim, ama assim mesmo. Mas eu fui traído, anda assim mesmo. Mas nunca me deu força, ama assim mesmo. Eu estou investindo nele, no final ele me largou. Ama assim mesmo. Alô? Pastor, não dá vontade de dizer aleluia. Não dá. Não dá vontade, mas é certo e tem que ser assim. Entendeu? Nós vemos as coisas muito pela nossa vontade, que é agradável para a gente. Mas isso não é a manifestação de Deus, como nós devemos viver. Você tem que viver um estilo que não vai agradar quem está ao redor. E as pessoas não vão gostar de você. Aliás, Jesus falou, odiaram a mim, vão odiar vocês também.
pastor, mas eu gosto de me dar bem com todo mundo. Eu gosto de viver o politicamente correto, porque eu não ofendo ali, eu não ofendo aqui, eu não ofendo... A própria verdade em si, ela gera ofensa. Porque as pessoas recebem como ofensa. Deveriam receber com verdade de coração humilde. E reconhecerem o erro e se arrependerem. E agora? Mas não é assim que recebe não, pastor. Você nunca receba uma verdade como ofensa. Não faça isso na tua vida. Se mexer contigo, mexeu porque foi lá receba com humildade, cara. Receba a correção de Deus sempre com humildade. Sabia? Para a gente chegar até o final, Ele vai nos corrigir. E não é só hoje não, todo dia até o final. Você pega as 7 igrejas do Apocalipse. E eu estava pensando um pouquinho, lendo o Apocalipse assim, que eu tenho lido direto. Olhando assim, é o dia do Senhor, né? Beleza, então é o final de todas as coisas. Primeiro os recadinhos para a igreja. De 7 igrejas, 5 foram corrigidas. Troca de rota, muda a rota, senão não chega. 7, 5. Quanto dá de porcentagens matemáticos aí? Me ajudem aí. Dá 80? Dá 75? Quantos por cento aí? De 7, 5. Bora, gente, não tem ninguém aqui professor de matemática? 7,1%. 71%, não é isso? Foram corrigidas. Não foi? Uau, é alto, hein? E 2, Jesus fala assim, anda aqui nesse caminho, hein? Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo... Mas antes está assim, se você se desviar para a esquerda, e você se desviar para a direita, alinhe os teus ouvidos. Subiu o GPS, ele mesmo, está errado. Pode fazer cara feia, mas se entrega à correção. Gente, você não faz ideia do número de pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor. Você não faz ideia. Mas são muitas. Justamente por várias situações como essa. Ofensa e tal, porque a palavra falou, alguma coisa aconteceu, ou justificativa. Você não sabe, a pior coisa que pode acontecer para um desviado dos caminhos do Senhor, não é ele voltar lá para a boca de fumo, para a balada, para tomar cachaça até cair. E a pior coisa que pode acontecer para ele, eu vou falar algo para vocês, prestem atenção, gente. A pior coisa que pode acontecer para um desviado é ele passar perto de uma irmã de coque. Essa é forte, diz aí. É forte. Cadê o irmão da forte aí? Está aí. É forte, hein? Isso é a pior coisa que pode acontecer para ele. Varão, este digo, está... Acabou. E até me perdi, Jesus me ajuda. Estou perdido com os meus irmãos. Não, nós vamos ser achados. Hebreus capítulo 10, verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, só uma pergunta, está escrito isso? Tá. Hebreus está falando para quem? Para os crentes, para a igreja. Prática do erro, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, resta apenas terrível expectativa de quê? Isso não está na minha Bíblia não, pastor. Juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários.
Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. O Senhor julgará o mundo. O mundo já está julgado. Ele vai julgar o seu povo. E aí se levanta sempre aí um vento de maré, de uma maneira doutrinária de falar, de que na verdade essa galera nunca foi salva. Para viver dessa maneira, na verdade nunca foi salvo. Como assim? Conheceu, viver? Olha o que está escrito. Gente, o que eu amo, eu já falei isso 300 mil vezes, que Deus é sério com Ele mesmo. E Ele não deixa de falar para nós como está escrito. É assim que Ele julgará, como está escrito, do jeito que está. Alguém está entendendo? Apocalipse capítulo 2. Repreendendo uma igreja, deu-lhe tempo para que se arrependesse, falando de Jezabel. Mudança de prática. Todavia não quer se arrepender da sua prostituição, da sua imoralidade sexual. Não faz parte da nossa jornada mais. Verso 22, eis que prostro de cama e trato com grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das práticas. Não, mas não pode ser Jesus glorificado falando isso, é Ele mesmo. É sério, está vendo? Está muito sério, está escrito. E a todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um deles segundo as suas práticas. 25, então somente ali conserve o que você tem até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim, eu vou repetir, guardar até o fim as minhas práticas. Apocalipse 22. Porque o tempo do fim está próximo. Verso 11. Continue o justo fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a andar no caminho da santificação. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas práticas. Então, só para terminar essa manhã, eu quero te falar que uma coisa é ser nova criatura. A outra é andar na luz dessa nova criatura. A gente vê hoje que a consciência viva da pessoa do Espírito Santo, ela está sendo apagada, porque o homem ele quer pensar, ele quer dizer, eu acho, eu decido. O homem está muito assim, eu decido, eu quero isso, eu vou fazer isso. Essa bola, gente, ela já murchou na nossa vida, desde o dia que nós entregamos a vida para Jesus. Não é que Deus está te anulando, mas como disse Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Então hoje, uma boa parte do povo de Deus está vivendo a vida da igreja, o que em si é isso aí. Aqueles que têm o desejo de servir, servem na sua casa, e estão fazendo toda essa obra, maravilha, não tem nada de errado. Mas não estão vivendo a verdade revelada sobre a nova criatura. E aí que tem que ser a ênfase. Porque senão eu me torno uma pessoa religiosa. Nada muda. Há 20 anos que a minha vida não muda. Estamos vivendo um tempo de uma geração de cristãos sem o menor fundamento da completa verdade revelada. Completa, diga completa. Não são partes que me agradam. Não são partes que mostram o meu direito. E é importante, não tem como. Você tem que andar com as duas asas desse avião, é o direito. Da obra da cruz do Calvário, é esse aí.
Beleza, o nosso posicionamento, a minha relação, a minha identidade com Deus e tudo aquilo que recebemos como promessa de uma obra feita, mas tem o dever de andar como nova criatura. E isso aqui me faz sofrer. Isso aqui me faz alegrar e exultar no espírito, isso aqui me faz sofrer na carne. São as asas. Quem está pegando isso? Não, eu não quero essa asa, não vai dar certo, não vai voar. Fala para o teu irmão, não vai voar. Não, me arruma uma igreja que só fala o que eu gosto, que massageia o meu ego, eu preciso ouvir isso e tal. Uma geração iludida, que só quer ficar com parte da verdade, que é agradável. Às vezes na escola a gente ensina isso, você tem que tomar cuidado com o que você quer, e você tem que valorizar o que você precisa. E eu também, eu me incluo, estamos aqui. Isso aqui é um lugar, coisa boa, hein? Mas eu só estou andando daquele lado e buscando o que eu quero. Ah, rapaz, você não está andando no caminho. Não é bem assim. O que eu preciso me incomoda. O que Jesus olha para mim e fala, Jesus, está tudo bem comigo? Ele, deixa eu dar aqui uma nota, Elinho. 3,5. Poxa, Jesus, 3,5, eu sou casado com a Deise, a minha nota devia ser maior. 3,5. Preciso dizer umas coisas para você. Aí está o segredo, cara. Você está aberto para ouvir o que Deus tem a dizer que não o agrada? Pastor Hélio. Você sabe por que a verdade, a completa verdade, mais do que nunca no fim dos tempos tem dificuldade de ser abraçada pelo próprio coração da igreja? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vou dar a resposta. Porque ela confronta a maneira errada do homem viver só para si mesmo e no que lhe agrada. O homem não quer se entregar à transformação e dependência de Deus. Meu Deus, tanta coisa, mas vou parar aqui. Vou botar essa última frase. As pessoas, elas querem bênção. Mas só um detalhe. Quem é o autor da bênção? Quem quer nos abençoar tremendamente? Primeiro vem dele. Mas eu não posso querer a bênção à minha maneira. Então, as pessoas querem bênçãos, mas sem transformação. Não vai funcionar. Sem andarem o caminho da transformação. A bênção está atrelada a uma transformação, gente, de maneira contínua. Andar na bênção, no favor de Deus e tantas coisas que maravilhosamente Ele vai acrescentando na minha vida e na sua, está em nós caminharmos o caminho do aperfeiçoamento, o caminho da santificação, reconhecendo que todas as vezes que eu sei que eu preciso mudar, muda, e Deus vai te iluminando, você vai sendo transformado. Deu para pegar isso aí? Então, estou falando de práticas. E esse é um assunto interessante, porque a gente acabou de ver, e tem coisas, por exemplo, nessa passagem, deixa eu pular aqui só para mostrar essa, 2 minutos, eu vou lá, vou pular aqui, 24, ok, Passado alguns dias, Paulo estava preso, aí o governador Félix chamou, com a sua mulher, estava lá os dois, vamos ver o que ele tem a dizer. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito do quê? Da fé em Cristo Jesus. Aí Paulo começa a discursar, veja.
Dissertando ele acerca da justiça, então ele estava falando sobre a obra da cruz, sobre você se tornar nova criatura. É evidente. Beleza. Depois ele começou a dissertar sobre o domínio próprio. Então ele está falando, domínio próprio, se você não sabe, faz parte da frutificação da nova criatura. Fruto do Espírito. E aí Paulo foi falando, e do juízo vindouro, não, esse assunto, por que falar esse assunto? Não precisa, bota só a parte boa, fala só isso aqui, esse não precisa. O juízo, então, essa palavra juízo, no original, é julgamento para aqueles que não viverem segundo a nova criação, no conteúdo julgamento mesmo. Julgamento, vai parar no lugar errado, é mesmo? Era isso que ele estava falando. Aí o que aconteceu? Félix ficou amedrontado e disse, não, nesse momento eu tenho que assinar uns papéis ali, vou comer uma picanha, depois eu volto. Quando chegar um tempo aí, eu te chamo para ouvir. Não gostou. Então ele ouviu uma verdade que ele não gostou, foi confrontado. A pior coisa que pode acontecer é ouvir uma verdade que me confronta e eu não gostar. Não caia nessa cilada, gente. Se humilhe todas as vezes que precisar se humilhar. Humilhação é um exercício prático. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele, te exalte. Não tem como eu caminhar com Deus se eu não tiver um coração que me humilhe, para que Ele possa me levar. Não vai chegar, ninguém vai andar com Deus com um coração soberbo, orgulhoso. Não anda, Ele resiste aos soberbos. Legal? Então é isso aí.